a mais terrível praga de gafanhotos. E os profetas do Senhor enfatizaram: Índia e Brasil. Eles viajam a uma velocidade de 150 km por hora. O Ministério da Agricultura no Brasil decretou estado de emergência. As autoridades no Brasil estão preocupadas porque os insetos vão causar danos à agricultura. O Messias está vindo. Na ilha de Espanhola, Haiti e República Dominicana, Puerto Plata, República Dominicana. O Senhor falou comigo a respeito dos seus pecados. O pecado sexual nas praias. O pecado sexual na igreja. Os pastores dormindo com as moças na igreja. Há pecado sexual entre as ovelhas. A imagem de Cristo tem sido destruída. Mas tempo chegou para esta imagem ser restaurada. Por causa do pecado, o Senhor me disse que haverá um terremoto. O tempo acabou. Quando eu venho até vocês, eu venho para que Jesus tenha um caminho aqui. Quando eu venho até vocês, eu venho para que vocês abandonem o pecado. Preparem-se para a vinda do Senhor. Talvez eu nunca mais volte aqui, mas agora está escrito no céu que eu vim. Ele me enviou e eu fielmente vim. Está escrito no céu que vocês foram advertidos. Cuidado, ele está vindo. O Senhor me enviou aqui para expor o pecado, para fazer com que as mulheres saibam que vocês não podem vir com minissaias para a igreja. Vocês não podem vir com minissaias para a igreja, porque vocês não se vestem para os homens. Vocês têm que se vestir para o Senhor, porque o seu corpo é o templo santo, o templo do Espírito Santo. Então vocês têm que honrar Deus com o seu corpo. Eu vim para dizer-lhes que vocês não podem deixar as suas filhas irem e prostituir-se nas praias, porque a prostituição é pecado. Eu vim para dizer-lhes que os falsos apóstolos nesta igreja
O tempo acabou para os falsos apóstolos. Os apóstolos do mundo. Eles se chamam a si mesmos, mas a Bíblia diz que somente Jeová chama. Eu vim para expô-los. Os falsos apóstolos, eles mentiram para a igreja. Eles estão pregando o evangelho da carne. As línguas deles são muito fracas. Eles não podem falar santidade. Mas o tempo acabou. Eu vim para expor os falsos profetas, para que vocês jamais aceitem as palavras deles. Eu vim para expor cada pecado, porque eu vi o Messias. Preparem o caminho. O Messias está vindo. Vamos remover o amor ao dinheiro da igreja. Vamos trazer de volta a santidade da igreja, a pureza da igreja. O Senhor me enviou à República Dominicana para te pedir, para mobilizar um arrependimento nacional. O Senhor me disse que haverá um terremoto. Santiago. Hoje Jeová Deus me enviou aqui para dizer para vocês que o reino de Deus está próximo, que o juízo de Deus está vindo. Eu vejo um terremoto histórico, e ele cria um tsunami com enchentes que vão matar pessoas. Higui. E eu vejo vocês correndo por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que vocês corram ao terremoto, vocês têm que voltar. E inundações, tsunami. Mas quando eles falharam em se arrepender, e eles provocaram a ira do Senhor, insaciável. Eles provocaram a ira insaciável do Deus Todo-Poderoso. E quando veio 12 de janeiro de 2010, exatamente às 4h53 da tarde, Elias, o mais terrível profeta da Bíblia, feriu a ilha com extrema ira de Deus. E repentinamente todos os noticiários globais foram interrompidos na sua transmissão normal com breaking news. Um massivo terremoto havia atingido o Haiti e a República Dominicana. This is CNN Breaking News. We're following this earthquake in Haiti, a 7.0 magnitude, in only about 10 or so miles from the capital of Port-au-Prince. This is an ABC News special report. Todos os noticiários globais. Isto é chamado uma catástrofe de proporções inimagináveis. Um terremoto de magnitude 7.0 atingiu a ilha do Haiti. O terremoto de 7.0 atingiu esta ilha empobrecida do Haiti.
E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu-os por causa da adoração a ídolos. O momento exato quando a terra debaixo da ilha obedeceu às palavras de Elias, o mais terrível profeta da Bíblia. Por causa da adoração a ídolos, por causa da adoração ao diabo, por causa do satanismo, do voodoo no Haiti. A ira insaciável do Senhor atingiu aquela ilha. Horrenda coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas do Senhor se cumprem em uma nação. E eu vejo vocês correndo por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que vocês corram um terremoto, vocês têm que voltar. O momento exato quando o terremoto do Haiti atingiu. Eu vejo vocês correndo por suas ilhas, por suas vidas, mas eu vejo que vocês não têm para onde correr. Para onde quer que você corra o terremoto e você tem que voltar. No dia 12 de janeiro de 2010, as palavras dos mais terríveis profetas do céu, os profetas do juízo de Deus, se cumpriram na terra do Haiti. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu-os por causa da adoração a ídolos. Por causa da adoração ao diabo, voodoo, feitiçaria, bruxaria, idolatria católica na terra do Haiti. It's shaking again, Sergey. Dá uma olhada na poeira. Sumiu um monte de gente que estava aqui embaixo. No momento. O exato momento da tragédia aqui.
É o exato momento da tragédia. Meu Deus do céu. Acabou de desmoronar a igreja. Por pouco de cair em cima da gente. Vai do céu. Pode levar, doutor. Terrível profecia do Haiti. E o Senhor sacudiu o Haiti muito violentamente para cumprir cada palavra falada por Elias, o mais aterrorizante profeta da Bíblia. Ele pisou nessa terra poucos meses antes. E então, no dia 12 de janeiro de 2010, o Senhor sacudiu o chão debaixo da ilha. Terrível coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas antigos de Israel, o profeta do juízo de Deus, quando as palavras da língua dele se cumprem em uma nação. O Senhor falou comigo. Se vocês não se arrependerem e apartarem-se do pecado sexual, que está em todas as suas praias, que todas as suas filhas seguem, que todos os seus filhos seguem, que todos os seus maridos seguem, que todos os meus turistas seguem. Se vocês não se arrependerem disso, o juízo de Deus está vindo. Um terremoto histórico que vai matar pessoas. Milhares de corpos. Horrenda coisa é quando as palavras dos mais terríveis profetas do juízo de Deus se cumprem em uma nação, porque eles não ouviram a sua voz e não se arrependeram dos seus pecados. Os mais terríveis profetas do Senhor pisaram nesta terra em novembro de 2009. 25 de novembro de 2009, chamaram a nação do Haiti ao arrependimento.
E quando eles não se arrependeram, em 12 de janeiro de 2010, o Senhor cumpriu as palavras deles. O Messias está vindo. De janeiro de 2021. Breaking news. Nós estamos acompanhando grandes notícias internacionais. Oficiais da NATO avisaram que a Rússia oficialmente invadiu a Ucrânia. A Rússia, durante a noite, lançou um ataque contra a Ucrânia. Uma guerra sem nenhuma provocação na Europa. Guerra retornou à Europa nas primeiras horas da quinta-feira. Tanques e tropas russas atravessaram a fronteira em uma invasão em total escala à Ucrânia. Agora mesmo, 11 horas, começamos com Breaking News. O nosso mundo realmente está mudando. Esta invasão da Rússia à Ucrânia, esta é uma das horas mais escuras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Este é um repórter especial. Eu estou em Washington e nós viemos ao ar porque a guerra na Ucrânia começou poucos minutos depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia. Então, as bombas começaram em Kiev. Todos os noticiários globais repetiram as terríveis palavras dos mais terríveis profetas do Senhor, profetizadas em 11 de janeiro de 2021 e 31 de julho de 2021. Putin acabou de fazer uma invasão em alta escala na Ucrânia. E foi assim como tudo começou. Agora eu posso anunciar para vocês aqui que há uma guerra histórica vindo à Terra. Uma guerra histórica está vindo à Terra. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma guerra terrível vindo à Terra. Na verdade, eu vi os aeronaves de combate, aquelas aeronaves que eles chamam de Alpha Jets. Aquelas que vão muito rápido, elas vão rapidamente ao território inimigo e atacam. Até mesmo esses pilotos, eles vão naquilo que se chama missão suicida. Porque eles são aqueles que normalmente vão e eles atacam as baterias antiaéreas, as baterias antimísseis, eles desarmam essas baterias e destroem elas. As baterias antimísseis antiaéreas, estes são aqueles, eles conhecem onde elas estão, eles vão primeiro e destroem para que agora as outras frotas venham. E então eu vi as forças de operações especiais, os helicópteros de ataque também indo. E eu vi pessoas sendo lançadas de paraquedas. Então, o Senhor me mostrou muitas pessoas correndo, sendo refugiados, derramando as suas coisas em campos de refugiados, curando comidas, abrindo latas e comendo sopa velha, e foi uma situação muito terrível. Então, eu os vi em um lugar terrível, em lugar aberto, refugiados daquela guerra. Havia falta de comida, havia muita fumaça, bombas e mortes.
Naquela guerra havia grandes bombas, Katika hilo vita, muita fumaça e kulikuwepo na muito moshi mkubwa, tiroteio. kulikuwepo na mabomu na kulikuwepo na marisasi mengi. Eu vi muita guerra e muitos tiros, muitos mísseis, helicópteros de ataque, os aviões de ataque, de combate. Foi simplesmente inacreditável. Niliona makombora makubwa yakipiga, mabomu makubwa yakipigwa. Hivyo basi ilikuwa mbaya kabisa ya kutisha. Então, Baada ya hiyo, depois disso, então eu vi o cavalo amarelo correndo através do céu. O cavalo amarelo, que em 29 de julho do ano de 2009, eu ouvi no céu sendo liberado. tarehe 29 Julai mwaka 2009 nilimwona mbinguni akiachiliwa. Então eu ouvi correndo através do céu. Então a missão daquele cavalo amarelo, a escalada da missão dele está prestes a acontecer. Kuongezeka kwa misheni yake iko karibu kutendeka. E novamente, em 11 de janeiro de 2021, o Senhor falou comigo. Eu vejo uma disputa por fronteiras. Eu vejo uma disputa territorial. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Uma disputa territorial, um país tentando anexar parte de outro país. Eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área entendem. Eles vivem assim, eles vivem como nós e falam a nossa língua. Então eu vejo uma disputa territorial que está vindo. E normalmente isso vai envolver, eu vejo muito envolvimento da ONU nas negociações, eu vejo muito envolvimento militar também. Então eu vejo estas coisas vindo à Terra. Estas coisas estão vindo à Terra. E lembre-se que ontem o Senhor Yahweh, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E vocês veem muito claramente que o Senhor está chamando, está atraindo a atenção de vocês para o fato de que é tempo para se aquietar, se preparar, se arrepender, ser santo, receber a Cristo. E ser justo, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está vindo. Nós vivemos em tempos tão históricos, nós vivemos em tempos tão incomuns, quando agora os mensageiros de Yahweh, aqueles que estão tendo contato direto com Ele e anunciando para vocês tudo que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram as super gloriosas alianças de casamento no céu e eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar e os gloriosos degraus baixados. E ontem eu anunciei que eu vi a glória saindo, super gloriosa, brilhante, a magnificência da glória de Deus saindo em nuvens. E então abriu uma porta, então eu pude ver dentro do céu ontem. Então agora vem um aqui que vê dentro do céu e até mesmo visita o céu e vem e fala com vocês. Que vantagem vocês têm sobre outras gerações? Que agora há um contato direto entre o céu e a terra, e Deus está fazendo tudo para capturar os seus corações, para capturar a sua atenção em direção ao glorioso reino de Deus, com o único propósito, para que vocês estejam preparados, não pereçam e sejam salvos no juízo que está vindo. Eu vi uma disputa territorial e eu vejo disputas acontecendo e um grupo perde, e então ao mesmo tempo eu vejo avivamento. O Messias está vindo, o povo abençoado. Que vocês sejam sábios, que a sabedoria de vocês não falhe nisto. Porque lembre-se, a eternidade é um tempo muito longo. A vida nesta terra está sendo desmantelada. Em cada ocasião, quando eu venho diante de vocês e falo, vocês nações da terra,
Vocês têm que correr, se arrepender, correr, ajoelhar-se, se arrepender, receber Cristo, serem santos e se preparar. A vida na terra, essencialmente o Senhor está dizendo que Ele trouxe toda a terra debaixo da jurisdição das palavras da língua desses dois profetas. Isso é muito claro. As máscaras, medo de infecção, as palavras da minha língua. Somente isso, sem mencionar os gafanhotos bíblicos que eu trouxe. Somente isso deveria falar com vocês. Sem mencionar o lockdown bíblico que aconteceu no Egito e que eu trouxe de volta para esta vida, para este tempo, para esta era. Quando todos ficaram em lockdown, como aconteceu no Egito. Então, isso deve te fazer levar com gravidade as minhas palavras, começar a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, eu já falei e eu tenho sido fiel para falar exatamente conforme Deus Pai instruiu, que aqueles que têm ouvido se arrependam e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado, que o Senhor os abençoe. E quando veio 23 de fevereiro de 2022, um ano e um mês depois, Breaking News. From NBC News, this is today. Russian President O presidente russo Vladimir Putin reconheceu dois novos países durante a noite, ambos pedaços da Ucrânia, e comandou tanques e tropas russos para apoiá-los. Nós estamos acompanhando grandes breaking news internacionais. Oficiais da NATO disseram que a Rússia oficialmente invadiu a Ucrânia. Um ano e um mês depois, as terríveis palavras dos mais terríveis profetas do Senhor se cumpriram. Atenção, este é um anúncio especial. Este é um anúncio especial. Atenção, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar em breve, na rádio Jesus is Lord. Atenção, amados, este é um anúncio especial. Os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar a qualquer momento. Mobilizem todos, avisem todos, porque os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar. Atenção, este é um anúncio especial. Os dois mais terríveis profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh, eles virão ao ar In a briefing on Saturday, the Russian Defense Ministry revealed it used the hypersonic Kinzhal missile system. The strike destroyed an underground arms depot of missiles and aircraft ammunition in the town of Delatun. Da noite, no horário da África Oriental. Este culto vai durar toda a noite, então todos se preparem. Entre 11h30 e meia-noite, no horário da África Oriental, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar. Russia's military has also released these pictures this morning, reportedly showing a naval missile launch on Ukrainian military infrastructure. Russia claims it has destroyed weapons at a military equipment depot in Zaporizhzhia region. The missiles exploded in a startling, violent barrage. Overnight, more shelling in Ukraine, including the capital city of Kyiv. Atenção, amados, este é um anúncio especial. Os dois mais terríveis profetas de Yahweh virão ao vivo no ar, às 11 horas da noite, no horário da África Oriental, 5 horas da tarde, no horário de Brasília, com uma extensa mensagem que vai
ocorrer toda a noite até de manhã. Os megaprofetas do Senhor Deus virão ao ar às 11 horas da noite no horário da África Oriental. Estes mesmos que profetizaram esta terrível guerra para anunciar que o Messias está vindo, eles virão a nós com uma extensa mensagem que vai durar a noite inteira até de manhã. Então avisem todos, às 11 horas no horário da África Oriental, 5 horas da tarde no horário de Brasília, os megaprofetas do Senhor Deus virão ao ar. Avisem todos que todos estejam preparados em temor e tremor para ouvirmos uma mensagem diretamente do trono de Deus nesta tarde. Russia claims to have destroyed 83 Ukrainian military outposts. They've launched a three-pronged assault from the east, north, and south. Now, this all started moments after Russian President Vladimir Putin announced that he had decided to conduct a special military operation. Ракета одна за одной. Одна за одной. Huge explosions woke everyone in Kiev as the Russian mission continues. Fiery debris falling onto residential buildings below. Columns of tanks have been seen entering the city. And horrific cell phone footage showed a tank crushing a car. There is a historic war coming to the earth. I have seen a terrible war coming to the earth. There was a lot of smoke and bombing and deaths. In that war, there was big bombings and a lot of smoke and a lot of gunfire. A lot of war, a lot of gunfire, a lot of missiles, attack helicopters, they strike aircrafts, and it was just unbelievable. Russian forces have attacked oil and gas facilities, sparking huge explosions on the fourth day of its land, air and sea invasion of Ukraine. Troops are trying to take over the Vasilkiv air base. That's 40 kilometers southwest of Kiev. An oil depot there is on fire after being hit by a Russian missile. This is an area that has a large military airfield and multiple fuel tanks. The mayor of the town where this happened, about 18 miles from the center of the capital, says a petroleum storage depot was hit. And here's new video closer to the scene. Quoting from the mayor now, the enemy wants to destroy everything around. The mayor adding, the night will be difficult here as well in Kyiv. Now, on the outskirts of Kiev, a major fire has broken out after Russian missiles hit an oil terminal. Huge flames have been lighting up the night sky in the town of Vasilkiv, which lies some 40 kilometers south of the capital. For a fourth night, Russia waged war on its neighbor. This is an oil depot near an airstrip to the south of Kiev, with toxic smoke filling the air. In that war, there was big bombings and a lot of smoke. And a lot of smoke. And a lot of smoke. In that war, there was big bombings and a lot of smoke. There was a lot of smoke and bombing. Ukraine says Russian forces have attacked an oil refinery in Lysychansk as shelling intensifies in the country's east. Smoke billows from an oil refinery in Lysychansk in eastern Ukraine. Authorities there say it has been shelled by Russian forces. Its regional governor says this isn't the first time the refinery has been targeted.
War has returned to Europe in the early hours of Thursday. Russian tanks A and troops guerra rolled retornou à across the Europa border nas in a primeiras horas da full-scale invasion of quinta-feira. Ukraine. Just Tanques e moments tropas after their russas president Vladimir invadiram a Putin announced on Ucrânia. television he would launch a so-called Poucas horas special depois que military Vladimir operation. Putin anunciou na TV que ele iria lançar uma operação especial. Todas as nações juraram que vão pedir contas à Rússia. Este é um dia terrível para a Ucrânia e um dia escuro para a Europa. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta para a Europa. Eu estou falando com vocês, povo russo como ucraniano. Nós estamos separados por uma fronteira de 2.000 quilômetros e agora há 200 mil dos seus soldados lá. E isso pode marcar o início de uma grande guerra no continente europeu. Tudo que está acontecendo na Rússia na Ucrânia é culpa da Rússia. A União Europeia está apoiando a Ucrânia. Esta é a guerra de Putin. Putin escolhe a guerra. E agora ele e o seu país vão suportar as consequências. Há uma guerra histórica vindo à Terra, uma guerra terrível vindo à Terra. Eu vi forças de operações especiais em ataque, havia muita fumaça, bombas e mortes. Eu vi muita guerra, muitos tiros. E 1 ano e 1 mês depois, cada uma das palavras da língua dos mais terríveis profetas antigos do juízo de Deus se cumpriram na Ucrânia. Yeah, I mean, it was astonishing, but it was unexpected as well, because we were making our way to an airfield near the capital, Kiev, just on the outskirts of it, that had been attacked. We knew there had been fighting there over the course of the previous hours. It's an essential airbase that the Russian special forces, we understood, had been dropped there to seize in order to establish a bridgehead so they could bring in more forces. So we went there. There was a checkpoint at the gates. I was told by Ukrainian officials that the Ukrainians had it back under control after fierce fighting. And I spent some time talking with the soldiers outside, saying, who is it that's in control right now? I said to the commanding officer in my broken Russian. And he said, it's the Russians that are in control. And I said, okay, so where are the Russians then? And he said, we're the Russians, which was incredible, because we thought they were Ukrainian forces. I looked at their insignia and suddenly realized that, we had stumbled upon and we'd encountered that forward group of Russian special forces that had been put into that base just a few hours before by helicopter, had engaged in fierce fighting, and were now facing a counterattack from the Ukrainian military. At that point, we stepped away and witnessed this. The corner. Keep inside, keep inside. In here, against the wall. How can I right. Keep focus. Should we run that way? We've got to be mindful for the driver as well, okay? Let's move down this way against the wall. Down. I need to check. Keep down. I need you to check my feet. It's okay, keep chill. Назад ми не здамо. Твою мать! Давай, выходи, давай! Па! Голову, так? Рапорт сила! Прямо голову, так? Все цело! Цело, блядь, цело, вот, голову, так? Голову, так?
there is a historic war coming Há to the uma earth. guerra A histórica historic war, vindo a à terrible war Terra. coming to the Uma earth. guerra Big bombings histórica, and a uma lot of guerra smoke. terrível There was a lot vindo, of grandes smoke and bombas, bombing muitas and death. fumaças, muita fumaça, bombas e mortes. A ruthless attack on Ukraine's second largest city. Russia accused of using cluster munitions on a residential area of Kharkiv, home to 1.5 million people, 6 hours east of Kiev, the latest onslaught of the Russian invasion. Buildings set alight, homes obliterated, missiles pepper the city, sticking out of the dirt near a playground and lodged in the kitchen in the centre of an apartment complex. Russia's assault on Ukraine is intensifying. This is Os Kharkiv ataques in da the east of Rússia Ukraine. à And other Ucrânia estão footage raises questions intensificando. about Russia's conduct. This attack A may have been Rússia a cluster agora bomb. está They're banned by usando many armas countries, though not by Russia termobáricas, or Ukraine. armas But de Boris alta Johnson is potência, clear on what we're seeing. apelidadas de o pai das bombas. Vladimir Putin está preparado para usar táticas bárbaras e indiscriminadas contra inocentes. Eles estão usando bombas termobáricas, bombas a vácuo. Ela produz uma alta temperatura, uma explosão em alta temperatura que dissolve o corpo humano. As armas termobáricas, também conhecidas como bombas a vácuo, são explosivos de alta potência que usam a atmosfera do ar como parte da explosão. Estas armas, elas dissolvem o corpo humano. It comes after the Ukrainian ambassador to the US, Oksana Markarova, said yesterday the Kremlin had used the devastating bombs banned by the Geneva Convention during airstrikes. Estas bombas, a Rússia está sendo acusada de usar bombas a vácuo que foram expulsas de toda a comunidade internacional. Elas vaporizam o corpo humano e foram desenvolvidos pela União Soviética e Estados Unidos nos anos 60. Nesta guerra, eles usaram bombas a vácuo hoje, que é proibido pela Convenção de Geneve. As bombas a vácuo, elas sugam o oxigênio do ar e ela dissolve o corpo humano e ela é condenada pela comunidade internacional. Nessa guerra terrível, armas que são banidas estão sendo usadas. Its prosecutor says, I am satisfied that there's reasonable basis to believe that both alleged war Rússia crimes and está crimes sendo against acusada humanity de have crimes been contra committed a in humanidade. Ukraine. Our goal is to protect the Russian Federation from military Enquanto threats isso, a from the Western Rússia fala states, suas which are trying to mentiras. use Ukrainians in the fight against our country. I would like to emphasize that we only strike military Eu targets quero and only with enfatizar high que nós precision estamos weapons. atacando The somente Ukrainian side does not shy posições away from militares using com peaceful armas de alta civilians as a precisão. human shield. Mas a Ucrânia está usando os inocentes civis como escudo. Claiming NATO countries were making aggressive statements against Russia. Vladimir Putin alerta os países ocidentais contra a zona aérea. E ele está declarando que, se houver zona de exclusão aérea na Ucrânia, os países ocidentais vão se arrepender, porque eles vão encarar isso como uma provocação e uma participação direta no conflito. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. E ele falou, não importa membros de quem eles são. O ministro do Exterior, Sergei Lavrov, ele avisou uma advertência horripilante dizendo que esta guerra pode tornar-se nuclear e destruidora.
No final de semana, a família do presidente Putin foi evacuada para um abrigo antiaéreo especial construído na Sibéria. É uma grande cidade subterrânea equipada com os maiores avanços da ciência e da tecnologia. E ele diz: por que será que o presidente esconderia sua família? O conflito da Rússia com a Ucrânia, a família de Putin é escondida em um abrigo especial. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Muita fumaça, bombas e mortes, grandes bombas, muita fumaça e muito tiroteio. Muita guerra, muito tiroteio, muitos mísseis, helicópteros de ataque, aviões de ataque. É simplesmente inacreditável. Kiev, nesta manhã, está olhando aterrorizada um comboio de 60 quilômetros de comprimento com veículos armados, tanques e artilharias e indo em direção à capital de 3 milhões de pessoas. Small group attacks with incursions into towns and cities, which the Ukrainian military has been able to repel with brave and determined resistance. What's coming looks more like old, blunt Russian siege warfare. It's already happening outside of Kiev, with Russian forces attacking Mariupol in the south, home to 500,000 people, with tragic consequences and disturbing images emerging. Satellite images show a Russian military convoy getting closer to Kyiv from the north. The head of the convoy most recently observed at an airport fewer than 20 miles from the city center. Yeah, very sobering images that are coming out this morning, giving an indication of the might of the Russian forces that are amassed just north of the capital, Kiev, and still heading down there. Those images show what we believe was a main armoured division yesterday that was certainly a few miles long. It's now put at more than 40 miles long. 6 meses antes, os dois mais terríveis profetas do Senhor descreveram na profecia que os aviões de ataque russos, os Alpha Strikes, iriam começar a atacar a Ucrânia. As aeronaves de combate, de ataque, aqueles aviões chamados Alpha Jets de ataque, aqueles que atacam, eles vão rapidamente até o território inimigo. E aqueles pilotos, eles vão naquilo que se chama missões suicidas. Porque eles são aqueles que normalmente vão e derrubam e destroem todas as baterias antiaéreas, baterias antimísseis. Eles vão lá, desarmam e destroem. As baterias antimísseis e antiaéreas, eles vão primeiro, destroem todas elas e então para que o resto da frota agora venha. E quando veio 22 de fevereiro de 2022... This is an ABC News special report. A invasão total da Rússia contra a Ucrânia foi a maior invasão de um país vizinho na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia atacou de todos os lados, norte, sul, leste, e eles estão se aproximando de cidades estratégicas. Fighter jets, Alpha Jets, e foram vistos nesta manhã enquanto as sirenes antiaéreas soavam, exatamente como a profecia dizia. Os aviões de ataque, os Alpha Jets, muito leves, muito rápidos, voam numa velocidade muito grande e muito próximos do solo. Seis meses antes, os mega-profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh
anunciaram, decretaram e trouxeram à existência esta guerra. 6 meses antes, os mais poderosos profetas do Senhor alertaram que as forças especiais russas iriam atacar usando muitos helicópteros de ataque. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Na verdade, eu vi os aviões de ataque, os fighter aircraft. Eles chamam de Alpha Strike Aircraft, aviões de combate. Aqueles que atacam, eles vão muito rapidamente ao território inimigo. Eles são chamados de Alpha Jets. Até mesmo aqueles pilotos, eles vão naquilo que você chama de missões suicidas. Porque eles são aqueles que normalmente vão e eles derrubam as baterias antiaéreas, as baterias antimísseis, eles sabem onde elas estão, eles vão primeiro e destroem todas elas. As baterias antiaéreas, antimísseis, eles sabem onde elas estão, eles destroem elas primeiro para que agora o resto da frota venha. E então eu vi as forças especiais de operações atacando os helicópteros de ataque indo também. A invasão russa foi lançada com uma velocidade aterrorizante, atingindo vários alvos através de todo o país. Esta guerra aterrorizante foi profetizada e decretada pelo Senhor Deus no céu através da língua dos mais terríveis profetas. Exatamente como a profecia dizia: tanques, armas nucleares, aviões de combate, helicópteros de combate, muitos helicópteros de combate de ataque russo foram vistos atravessando a fronteira para dentro da Ucrânia. Quem são estes que decretam uma guerra com precisão de detalhes? 1 ano e 1 mês antes e então 6 meses antes dão mais detalhes mais precisos. Então eu vi as forças de operações especiais atacando os aviões, os helicópteros de ataque indo também. Eles viram este dia. E então eu vi as forças de operações especiais em ataque, os helicópteros de ataque indo também. E 1 ano e 1 mês antes, os 2 mais poderosos profetas do Senhor Yahweh disseram que a Rússia iria reclamar a Ucrânia, porque eles têm o mesmo estilo de vida e eles falam a mesma língua. O Senhor falou comigo. Eu vejo uma disputa por território. Eu vejo uma disputa territorial. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Um país tentando pegar parte de outro país e tentando anexar parte de outro país. E eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área, eles vivem assim, eles vivem como nós e falam a nossa língua. E quando veio 23 de fevereiro de 2022, 1 ano e 1 mês mais tarde, eu gostaria de reiterar que a Ucrânia não é apenas nosso país vizinho, é uma parte integral da nossa própria história, cultura e espaço espiritual. A Ucrânia, desde o começo deles, ela e na sua instituição, ela foi criada pela Rússia.
Em uma entrevista na TV, Putin, muito irritado, deixou claro que a Ucrânia é parte da história russa e que ela é parte integral da terra russa e que o povo russo aprova a atitude dele. Putin abocanhou uma parte da Ucrânia que ele disse que é uma parte da Rússia que se perdeu há muito tempo. A Ucrânia não é apenas o nosso país vizinho, é parte integral da nossa cultura, da nossa vida, da nossa espaço espiritual. Eles são nossos familiares e nossos camaradas. Putin disse muito claramente, agora ele está demonstrando pela sua atitude que tudo isto, o que isto significa para ele, que a Ucrânia seja absorvida à Rússia de uma forma ou de outra. Ele não vê, é como se a Ucrânia não tivesse direito de independência ou de existir em independência, mas tem que ser incorporada ao império. Ontem, a Rússia declarou, Putin declarou que dois territórios separatistas da Ucrânia agora são parte da Rússia. Então, ele abocanhou uma boa parte da Ucrânia. E ontem ele comandou que essas partes fossem agora dominadas, ele enviou reforço e agora eles estão reclamando áreas maiores. Quem, no nome do Senhor, é o Putin para declarar países, novos países russos como territórios que pertencem aos seus vizinhos. E isso vai trazer uma firme resposta da comunidade internacional. E os dois mais terríveis profetas do Senhor comandaram que as Nações Unidas se reunissem. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Eu vejo um país tentando anexar parte de outro país. E eles estavam dizendo, não, porque eles falam a nossa língua. Aquelas pessoas na nossa área falam a nossa língua. Aquelas pessoas naquela área, entendem, eles vivem assim como nós e eles falam a nossa língua. Então, eu vejo uma disputa territorial que está vindo. Eu vejo envolvimento das Nações Unidas. E com estas palavras, os dois mais poderosos profetas do Senhor literalmente comandaram as Nações Unidas para se reunir. 20 de fevereiro de 2022, o Conselho de Segurança da ONU se reúne. Uma reunião de emergência chamada a pedido de Kiev, o Conselho de Segurança da ONU condenou a ação da Rússia sobre a Ucrânia. E eles disseram que Vladimir Putin rasgou o acordo de Minsk. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu para uma reunião de emergência ontem. Vários membros estavam reunidos, inclusive membros dos Estados Unidos e da Ucrânia. Este movimento do presidente Putin é uma base para a Rússia criar um pretexto para uma invasão maior na Ucrânia. É tarde demais, meus colegas, para falar de escalada da guerra. O presidente russo já declarou guerra contra a Ucrânia. Devo tocar este vídeo? Você pode confirmar? Embaixador russo, o senhor pode confirmar? Vocês declararam guerra e é responsabilidade deste corpo parar a guerra. Então eu chamo a cada um de vocês para fazer tudo o que for possível para parar a guerra. 24 de fevereiro de 2022, a Assembleia Geral da ONU. Nós estamos vendo a maior massa de tropas, mísseis e de artilharia e de capacidade antiaérea desde 1945. É muito claro que as ações da Federação Russa é uma ameaça a esta soberania, esta integridade territorial da Ucrânia, na qual todos nós temos a obrigação
obrigação de manter a integridade territorial de outros estados, para opor invasões e insistir em resoluções pacíficas nas disputas. As ações da Rússia em uma violação da lei internacional sem nenhuma provocação é uma contradição dos acordos de Minsk. As ações da Rússia não ameaçam apenas a Ucrânia, mas cada Estado membro e a própria ONU. Infelizmente, nesta realidade, isto que a Rússia está fazendo já está tendo consequências reais para o povo da Ucrânia e para o mundo. Hoje, as forças russas na Ucrânia já mataram mais de 1.400 pessoas. Mais de 3 milhões de ucranianos, metade são mulheres e crianças e idosos, precisam de comida, abrigo e assistência social. É claro que cada cidadão russo deve estar perguntando quantas vidas russas Putin está decidido a sacrificar para alcançar as suas ambições. One of the largest facing the world today, with as many as 5 million more people displaced by Russia's war of choice and putting pressure on Ukraine's neighbors. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression. 26 de fevereiro de 2022. O Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU deixou claro que a Rússia está fazendo esta guerra sozinho. A Rússia está isolada. Ela não tem nenhum apoio para a invasão da Ucrânia. O presidente Putin escolheu lançar bombas em Kiev para forçar famílias a empacotar suas vidas em mochilas e correr para buscar refúgio em estações de metrô. 193-member General Assembly, where only a simple majority is needed to pass. 28 de fevereiro de 2022, a Assembleia Geral da ONU é convocada. Uma sessão de emergência rara e especial da Assembleia Geral da ONU foi convocada, onde os 193 membros tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião a respeito da invasão da Rússia na Ucrânia. A sessão da Assembleia Geral da ONU testemunhou uma rara sessão em 40 anos e apenas a 12ª em toda a história das Nações Unidas. E foi aberto com todos os membros fazendo um minuto de silêncio pela Ucrânia. Terrível guerra da Rússia, profetizada em 11 de janeiro de 2021 e em 31 de julho de 2021, cumpriu-se de forma precisa e aterrorizante em 22 de fevereiro de 2022 e continua até hoje. O embaixador ucraniano acusou a Rússia de matar centenas de ucranianos. O embaixador disse que a Rússia está montando uma ofensiva enquanto ainda estão em negociações. E ele chama isso de loucura, uma loucura total. 1º de março de 2022, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas se reuniu. O presidente Zelensky hoje se dirigiu a uma sessão de emergência do Parlamento Europeu. Nós estamos lutando apenas pela nossa pátria e pela nossa liberdade. Apesar do fato de que todas as cidades do nosso país agora estarem bloqueadas, ninguém vai nem entrar nem interferir com a nossa liberdade no país. Creiam-me, cada praça a partir de hoje, não importa o nome que tem, será chamada
A partir de hoje, Praça da Liberdade em cada cidade do nosso país. Ninguém vai nos quebrar. Nós somos fortes. Nós somos ucranianos. Eu estou feliz que nós estamos unidos hoje, todos os países da União Europeia, mas eu não sabia que este seria o preço que nós teríamos que pagar. E é uma tragédia para mim e uma tragédia para cada ucraniano no nosso estado. Quer dizer, este altíssimo preço, este preço muito alto. Milhares de pessoas foram mortas, 2 revoluções e uma guerra. E 5 dias de uma invasão em escala total. Ele recebeu uma ovação impressionante comparado com a resposta a isto. Houve uma evacuação total do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas durante o discurso do ministro do Exterior russo Lavrov, no qual ele deu mais uma justificativa para a invasão da Ucrânia. Hoje, o perigo do regime Zelensky impõe aos países vizinhos afeta a segurança nacional de uma forma geral, depois que as autoridades baseadas em Kiev começaram a jogar jogos perigosos e armas nucleares. Nós não temos outra alternativa a não ser responder a este perigo real. Os embaixadores simplesmente abandonaram a sala e deixaram o ministro do Exterior russo falando sozinho. Isso que a Rússia fez com a Ucrânia é um ataque aos fundamentos da Organização das Nações Unidas e é um ataque a todos os 192 membros, exceto a Rússia. 11 de março de 2022. O Conselho de Segurança da ONU. Esta foi a 4ª vez que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para a crise na Ucrânia. A reunião de sexta-feira lidou com a Rússia. Agora a Rússia usando armas biológicas. Nós descobrimos que há traços de um programa biológico que está sendo conduzido em Kiev. A Rússia diz, os Estados Unidos dizem que a Rússia está usando armas químicas das mesmas armas químicas que foi usado na Síria. A Ucrânia não tem um programa de armas biológicas. Não há nenhum laboratório de armas biológicas em nenhum lugar, alegando que a Rússia está mentindo. Que tipo de arma a Rússia vai usar em seguida contra os civis? Então, o que mais vocês vão usar contra a Rússia, contra a Ucrânia? Mísseis, cruzeiros, bombas aéreas. Nós já experimentamos todas estas. O que vocês vão fazer em seguida? Amônia, fósforo. E qual será o próximo alvo? Mais um prédio residencial, mais um hospital maternidade, mais uma escola. O Conselho de Segurança também ouviram da secretária-geral da ONU dizendo que as Nações Unidas não têm nenhum conhecimento de laboratórios de armas biológicas na Ucrânia. 25 de março de 2022, o Conselho de Segurança da ONU. 86 países eles exigiram acesso humanitário aos civis em vista da agressão russa. França, uma das autores da resolução,
disseram que isto é uma ameaça. This morning by Ukraine is the fruit of an inclusive process, and it reflects a balance taking account of the proposals made by countries from all regions. There's an urgent need to act. Há uma necessidade urgente para agir e cessar imediatamente esta hostilidade. O embaixador da Rússia trouxe a sua própria versão. Nós estamos submetendo a voto uma resolução que não é fundamentada. Isto é algo que os representativos humanitários da ONU estão muito interessados. Russia's resolution was soundly defeated with its only support coming from China. A resolução que nós vimos hoje foi um esforço cínico da Rússia para explorar a crise que eles mesmos causaram. A resolução foi chamada ao respeito, mas eles esqueceram do fato que eles estão cometendo crimes de guerra. A África do Sul foi um dos 35 países que se absteram. Há poucas semanas antes eles estavam condenando a Rússia, mas agora a África do Sul está neutra. O povo ucraniano está desesperadamente pedindo para vocês protegerem o nosso céu. Qual é a alternativa, primeiro-ministro? Ficar olhando as nossas crianças morrer em vez dos seus voos nos prometendo, nos protegendo dos mísseis e das bombas? Nós temos aviões, nós temos sistemas de defesa aérea. Poderia proteger o resto da Ucrânia. A NATO não está querendo defender porque está com medo da Terceira Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial já começou e as crianças e as mulheres estão levando o golpe. Não há nenhuma sanção contra a família de Putin que estão nos países europeus. Os filhos de Putin estão na Holanda, na Alemanha, em mansões. Eu não vejo, eu só vejo que a minha família, os membros da minha família e os membros da minha equipe, nós estamos chorando, nós não temos para onde correr. É isso que está acontecendo, primeiro-ministro. Eu quero dizer que eu estou muito consciente que nós não temos feito o suficiente como governo do Reino Unido para ajudar da forma como você quer, e eu tenho que ser honesto a respeito disso. E quando você fala da zona do espaço aéreo, eu acho que, infelizmente, eu já falei para o Zelensky várias vezes, que, infelizmente, a implicação da zona de exclusão aérea vai significar que o Reino Unido vai ter que derrubar aviões russos e vai entrar diretamente no combate, e isso não é algo que nós vamos fazer, nós não estamos visualizando isso. As consequências disso seriam verdadeiramente muito difíceis de controlar. As nações estão com medo de se envolver. Our top story this hour, the issue of bioweapons being used in war in Ukraine has now reached the United Nations Security Council. O nível das armas que estão sendo usadas pela Rússia na Ucrânia agora atingiu o Conselho de Segurança da ONU. Tanto os Estados Unidos como Kiev enviaram delegações e viram que agora a Rússia vai usar armas químicas. Mas tanto Washington como Londres levantaram esta possibilidade. Eu estou fazendo uma outra previsão.
que eles vão usar armas químicas. Eles já começaram a dizer que a Ucrânia tem armas químicas enviadas pelos americanos, quando na verdade são eles mesmos que vão usar armas químicas. Então eles têm o tipo de lançar uma história falsa. A mesma coisa nós vimos que aconteceu na Síria. E a Rússia está alegando que os Estados Unidos está gastando milhões de dólares para fazer laboratórios de armas químicas. E estes dois mais terríveis profetas do Senhor comandaram a maior e mais rápida crise de refugiados na Europa. Eu vi muitas pessoas correndo, sendo refugiados, jogando suas coisas em campos de refugiados, procurando comida, abrindo latas, comendo sopa velha, e foi uma situação tão terrível. A Europa está experimentando a mais rápida crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3,6 milhões de refugiados fugiram da Ucrânia. Mais da metade das crianças da Ucrânia, mais de 7,5 milhões de crianças se deslocaram em um mês de guerra. A crise de refugiados da Ucrânia para os países vizinhos é algo sem precedentes. Milhares, milhões de pessoas fugiram em um tempo muito curto. As necessidades são maiores do que qualquer ajuda humanitária pode cobrir. Uma geração lançada para fora do seu país, procurando segurança, fugir de uma guerra que até agora eles não entenderam. Centenas de pessoas estão buscando abrigo nas estações de metrô contra os bombardeios. Olha esse vídeo de pessoas empacotaram o que puderam para fugir por ônibus, trem ou carro. Aos milhares, eles desceram até a estação ferroviária central, tentando conseguir qualquer assento em qualquer trem que estava indo para o sul. Foi caótico e desesperador, mas é assim que está acontecendo aqui. O medo do desconhecido é tão difícil para as pessoas. A Rússia está segurando o fôlego enquanto todo mundo está assistindo. Romênia, Moldóvia, eles fizeram cidades de tendas, oferecendo para os refugiados uma comida quente e um lugar para descansar. Então, eles estão oferecendo sopas para os refugiados, exatamente como a profecia dizia. Este homem está fazendo sopa para os refugiados. Você disse que ontem esta panela estava cheia? Sim. Esta já é a segunda vez que nós cozinhamos hoje. Mas os refugiados continuam vindo ao mesmo tempo. Milhares de pessoas estão também manifestando amor. E eu vi uma situação terrível. Eles estavam abrindo, procurando comida, abrindo latas, comendo sopa velha. Foi uma situação terrível. Centenas de voluntários estão servindo sopa.
Protestos aconteceram nas ruas de Moscou, mesmo sendo ameaçados de serem presos, e eles gritavam, não mais guerra. E os profetas do Senhor disseram que esta onda de protestos no mundo inteiro é um sinal fortíssimo da vinda do Messias, porque isto marca o mistério da iniquidade, a rebeldia, a rebelião, os gritos em toda a terra. Pessoas através de todo o mundo protestaram. Na Geórgia, milhares protestaram contra a guerra e eles clamaram de uma ação contra a invasão russa na Ucrânia. Santiago do Chile, México. República Tcheca. O mundo inteiro está gritando. E os poderosos profetas disseram atenção para estes protestos. Eles têm um sinal, isto marca um sinal fortíssimo em direção à vinda do Messias, demonstrando que somente esta crise somente será solucionada em uma situação bíblica. Estados Unidos, Melbourne, Austrália, Tel Aviv, Israel. Protestos explodiram através de todo o globo. Seul, Coreia do Sul. Uma onda de indignação contra a ação russa na Ucrânia. Paris, França. Romênia, Austrália, mais de 100 mil pessoas participaram do protesto contra a guerra em Berlim, Alemanha. Terrível profecia de uma guerra histórica vindo à Terra. Profetizada em 11 de janeiro e 31 de julho de 2021, cumpriu-se de uma forma aterrorizante em 22 de fevereiro até hoje, 22 de fevereiro de 2022 até hoje. Estes eventos estão desencadeando os eventos do fim. Esta é uma invasão planejada deliberadamente há muito tempo a sangue frio. Apesar das mentiras, as intenções do Kremlin são claras para todos verem. Putin é o agressor. Putin escolhe a guerra e agora ele e o seu país vão suportar as consequências. O início desta invasão russa à Ucrânia, então nós vamos começar a estabelecer sanções como resposta. Quem, no nome do Senhor, o Putin pensa que é para declarar países livres, território que pertence aos seus vizinhos. Isto é uma flagrante violação contra a lei da comunidade internacional. O presidente Putin é a maior ameaça contra a estabilidade europeia desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo está condenando ele hoje. Hoje ele está sendo estabelecido como um dos mais odiosos ditadores europeus. Uma invasão enorme acontecendo. Nós condenamos este ataque bárbaro e os argumentos cínicos para justificá-los. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta à Europa. Mais de 2.000 civis são confirmados mortos. Mas o número é muito maior e isto é apenas o começo. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma terrível guerra vindo à Terra. Há muita fumaça, bombardeio e morte. Muita fumaça, bombas e mortes.
Advertência. In the town of Bucha, the streets are littered with bodies in civilian clothing. Some with their hands tied behind their back appear to have been executed. It's a crime scene. It may have been liberated by Ukrainian soldiers, but its residents have paid a heavy price. As Russian tanks rolled into this town, it was never going to be a fair fight. Its aftermath, probable evidence of war crimes. Foram evidências de crime de guerra. Butcher mostram corpos largados nas ruas. Alguns corpos até mesmo tinham as suas mãos amarradas atrás. A cidade de Bucha é testemunha da brutalidade desta guerra, mostrando a violência dos seus últimos momentos. Os corpos permaneceram onde caíram até que foram removidos. A Ucrânia continua sendo confrontada com cenas de corpos abandonados nas ruas, corpos abandonados pelas forças russas. Os líderes ucranianos disseram que a Rússia vai prestar contas por crimes contra a humanidade. Na cidade de Motivia, 50 quilômetros de Kiev, os residentes foram executados. Mais de 400 pessoas foram mortas. As cidades cheias de corpos de civis que foram executados nas ruas. Isto é apenas um pequeno vislumbre do que virá na tribulação e na grande tribulação. Um povo que não tem nenhum amor, nenhuma misericórdia. Essas cenas chocaram a Ucrânia e o mundo inteiro. A primeira coisa que eles testemunharam nos territórios que foram liberados. Fotos de satélite mostraram um aspecto chave desta cena horrenda em Bucha. Mostraram imagens de uma vala comum massiva em Bucha. Uma trincheira de 40 metros foi cavada e o que havia dentro desta trincheira só pode ser descrito como horrendo. 60 corpos estavam sepultados em uma sepultura massiva do lado de fora da igreja e os russos tentaram cobrir e alguns dos corpos tinham as mãos amarradas para trás e foram executados com tiro na cabeça. Os ucranianos disseram que eles enterraram as pessoas que eles tinham matado durante o tempo em que eles ocuparam Bucha desde os primeiros dias da agressão russa. Mais de 300 pessoas foram sepultadas em uma vala comum, uma cova massiva, mostrando cenas de um massacre onde as tropas russas mataram civis antes de saírem desta cidade perto de Kiev. Ninguém sabe quantos corpos estão enterrados neste lugar improvisado, nesta sepultura improvisada, o último lugar de descanso deles. O Senhor Deus está trombeteando aos quatro cantos da terra aquilo que vai acontecer depois que Ele tirar a Igreja Santa, aqueles que se humilharam diante do Senhor e se arrependeram dos seus pecados. Pior do que Bucha. A devastação é pior na capital em Kiev. Pior do que Bucha. 15 quilômetros de distância da capital ucrânia está totalmente destruída. Foi uma das cidades mais destruídas. 50 corpos foram recuperados dos escombros, mas muito mais. Em toda a cidade, corpos estão sendo tirados em sepulturas temporárias.
To Bucha, this Russian convoy of heavily armored vehicles lies completely destroyed. It stands testament to the ferocity of the fight. Isso é um testamento. Estas imagens mostram a ferocidade da batalha. As forças russas deixaram alguns dos tanques e veículos armados para trás. Essas cidades eram lindas cidades europeias. Era um lugar pacífico, um lugar onde as pessoas estavam felizes e tranquilas até acontecer. 3 dias antes desta calamidade acontecer, as pessoas destas cidades estavam nos shoppings, nos bares, bebendo, se divertindo. Eles não acreditavam que isso iria acontecer. Entretanto, a boca do Senhor já havia decretado. E aquilo que o Senhor disse, que depois do arrebatamento da igreja, o status da terra vai mudar, é o que nós estamos vendo novamente aqui. Uma cidade que antes era uma cidade, agora é apenas escombros. Actions by the Russian soldiers killing hundreds of civilians. O que aconteceu nestas cidades acontecerá com toda a terra depois do arrebatamento da igreja. Por isso, toda a terra tem que temer esta voz e arrepender-se dos seus pecados. Abraçar Jesus como Senhor e Salvador, andar em santidade e agora se preparar com seriedade para a vinda do Messias. Porque a palavra de Deus diz no livro de Daniel que haverá uma angústia como nunca houve antes, desde que houve nações até o fim. E isto é apenas um pequeno vislumbre, porque ainda não é a tribulação nem a grande tribulação, porque a igreja de Cristo ainda está na terra. Mas o Senhor está sacudindo esta terra para chamar a atenção de uma igreja que agora quer ficar na terra. Cities now, a scene of terrible destruction, military equipment burned in the streets, homes destroyed. Cenas de destruição, cenas apocalípticas. Um verdadeiro pesadelo para a Ucrânia e para o mundo. Hoje, os ucranianos correm para os países vizinhos, mas chegará um tempo quando não terão mais para onde fugir, porque o Senhor Deus abalará toda a terra que não se arrependeu dos seus pecados e não ouviu esta voz que decretou esta guerra com precisão de detalhes, a boca do Senhor Deus. 1 ano e 1 mês antes, e novamente o Senhor voltou 6 meses antes para confirmar e dar mais detalhes, para que quando acontecesse, ninguém tivesse dúvida de que é o Senhor Deus quem está falando nesta terra e anunciando que o tempo acabou, que o Messias está vindo e que todos agora devem temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E devem deixar de adorar os deuses de pedra, de pau, de ferro, os seus carros, suas casas, seus negócios, suas famílias, e agora adorar ao Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e de tudo que neles há. O Criador que, para que nós não perecêssemos, veio a este mundo em carne e executou para nós uma eterna e perfeita redenção na cruz do Calvário. Aonde iremos nós se desprezarmos tão grande salvação? A resposta está diante dos nossos olhos. Só restará para esta geração destruição de tudo aquilo que os afastou de Deus, aonde eles puseram seus corações, aonde eles puseram a sua confiança. Em um momento,
destruído para mostrar que Deus não criou o homem para esta terra e que esta terra está entesourada para o fogo e para a destruição. Deus criou o homem para a eternidade com ele. Esta terra é apenas o vale da decisão, onde cada ser humano que está andando aqui decidirá onde passará a sua eternidade. Uma cidade inteira transformada em escombros. A cidade de Mariupol, totalmente varrida do mapa. Mariupol é uma demonstração clara da destruição de Vladimir Putin. Agora, esta cidade que era linda, uma cidade cheia de vida, agora é uma terra abandonada, destruída. Em menos de um mês, esta guerra está destruindo uma nação para demonstrar para essa geração que o Senhor Deus está vindo e não guarda silêncio. Adiante dele vai um fogo devorador. E ele está clamando: arrependam-se. Caso contrário, o Senhor Deus abrirá as portas para que todas as nações sejam abaladas. Que todas as nações da terra se arrependam. Vejam o que aconteceu e o que está acontecendo. É um pesadelo. E o Senhor disse ainda uma vez: abalarei todas as coisas abaláveis, para que apenas as inabaláveis permaneçam, mostrando que tudo nesta terra é abalável. Somente o Senhor Deus e o seu reino é inabalável. Portanto, aqueles que forem sábios agora devem se arrepender dos seus pecados, abraçar o Evangelho da cruz e do sangue, abraçar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e então começar a andar em total santidade, em total justiça, separação da corrupção moral deste mundo, do pecado sexual deste mundo, da corrupção deste mundo, do amor ao dinheiro e aos bens materiais que nada são escombros, é pó, é terra, é esterco, e agora começar a se preparar para o maravilhoso e glorioso reino de Deus. O novo céu, a nova terra que o Senhor preparou para um povo que foi remido deste pecado, desta destruição, desta ira, desta fúria. Porque o pecado nunca mais entrará lá. Veja o Mariupol antes e depois das palavras dos mais terríveis profetas do Senhor. E o Senhor Deus chamou Nabucodonosor, rei de Babilônia, de meu servo, o instrumento que ele usou para julgar Israel, os filhos de Israel naquele dia. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam. Um coração para entender, que temam. E se preparem para escapar desta zona de guerra, conforme os poderosos profetas dizem. Que vocês sejam sábios, que a sua sabedoria não fale nisso, porque lembre-se que a eternidade é um tempo muito longo, a vida nesta terra está sendo desmantelada. Em cada ocasião, quando eu venho diante de vocês e falo, vocês nações da terra, vocês devem correr e se arrepender, correr, ajoelhar-se e se arrepender, receber Cristo, ser santos e se preparar. A vida na terra, essencialmente, o Senhor está dizendo que Ele trouxe toda a terra debaixo da jurisdição das palavras da língua deste
esses dois profetas. Isso é muito claro agora. Isto deve te fazer levar com gravidade as minhas palavras e começar a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, eu já falei e eu tenho sido fiel em falar exatamente como Deus Pai instruiu, que aqueles que têm ouvido se arrependam e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado, que o Senhor os abençoe. Que as nações se arrependam. Arrependam-se e preparem o caminho. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O Messias está vindo. Eu vejo a ira de Deus sendo derramada nesta nação do Chile. Eu vejo o juízo de Jeová. Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. Até vocês retornarem para Jesus. O tempo chegou para que vocês agora tenham um arrependimento nacional. Santiago do Chile. Ele me mostrou o seu juízo vindo ao Chile. E eu vi que o oceano falhou em parar. Lembrem-se que eu vi o anjo do Senhor nesta terra. Deus está dizendo isso para o Chile. Se vocês se arrependerem, eu vou avivar esta igreja sem juízo. Mas se vocês não se arrependerem, eu vou sacudir vocês, eu vou sacudir vocês, eu vou sacudir vocês, e ainda assim vou avivar esta igreja, porque o tempo acabou. E quando veio 27 de fevereiro de 2010, um ano e um mês depois, breaking news, o chão começou a sacudir de um lado para o outro, destruindo, demolindo prédios e torcendo estruturas de ferro. Below, prolonging the shaking and the destruction. O terrível terremoto do Chile, tão forte que tirou a terra do seu eixo, mostrando para esta geração que os terríveis profetas de Apocalipse 11, que vão ferir a terra, já estão andando na terra, com a dupla missão de preparar uma igreja santa para o Messias, restaurando a cruz e o sangue de Jesus, levantando aleijados, fazendo tremendos milagres, sinais e maravilhas, e do outro lado, ajudando as nações que não se arrependeram.
E há este grupo de moças que eu vejo, uma está aqui, outra aqui, elas põem as mãos juntas, elas põem as mãos para cima e elas estão dançando com as mãos assim. 1 ano e 1 mês antes, os profetas do Senhor mostraram o momento exato quando estaria acontecendo uma festa homossexual em uma praia. E que este seria o momento exato quando o terremoto iria acontecer. E neste momento, quando exatamente essas palavras se cumpriram e foram capturadas em câmera, para ficar provado que eles haviam decretado este momento, então a ira de Deus veio em um instante. Muita água veio do oceano. Desta vez as águas não sabiam mais onde parar. Aquele que segura as águas do mar agora liberou. É como se o oceano vomitasse na terra. E o oceano obedeceu às palavras dos poderosos profetas do Senhor e vomitou barcos e criaturas marinhas na terra. E o Senhor sacudiu a nação do Chile, porque eles falharam em se arrepender do pecado sexual, da idolatria, da falsidade na igreja. O terremoto de 8.8 que atingiu o Chile foi tão forte que encurtou os dias na Terra. Este foi o 7º terremoto mais forte que já foi registrado. Tirou a Terra do eixo, mudando o tempo na Terra. O terremoto do Chile encurtou os dias na Terra. O terremoto do Chile alterou o eixo da Terra, encurtando os dias. As palavras dos poderosos profetas do Senhor. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Arrependam-se e preparem o caminho. Brasil, arrependa-se. Portugal, arrependa-se. Moçambique, arrependa-se. Angola, arrependam-se. E voltem à santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Messias está vindo. Aqueles que são sábios tremem diante destas palavras. México, ele me mostrou um tremendo terremoto vindo para atingir o México. Agora a cidade de Puebla, no México. Eu vi um terremoto atingir várias cidades de Puebla por causa do pecado sexual, mentira, enganos. México. Ele me mostrou um tremendo terremoto vindo para atingir o México. Agora a cidade de Puebla, no México, eu vi o terremoto atingir várias partes de Puebla por causa do pecado sexual, mentira, engano, idolatria, adoração a Satanás. O México adora esta enorme estátua de Satanás. As catedrais do México. Eu vi o terremoto rasgá-las. Um tremendo terremoto vindo para atingir a Igreja Católica. Eu vi um terremoto rasgá-las. Agora vocês deixaram o Senhor muito irado. Arrependam-se. Arrependam-se. Eis que o juízo de Deus está vindo no seu caminho. Arrependam-se em Cristo Jesus, e eu vou restaurá-los. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. Mas agora eu pergunto para vocês: dá-me uma razão. Dá-me uma razão. Dá-me uma razão 3 vezes. Eu pergunto para vocês: por que eu não deveria julgá-los? Dê-me uma razão.
E quando veio setembro de 2017, lembrem-se que essa profecia foi dada em abril de 2005. Em setembro de 2017 cumpriu-se. O Senhor Deus falou com o México ao longo de todos estes anos. Ele fez com que seus poderosos profetas andassem pelo México, pela nação do México, clamando por arrependimento. E quando o México falhou em se arrepender, o Senhor Deus cumpriu as palavras da língua dos mais terríveis profetas do Senhor e sacudiu o México tão violentamente. Horrenda coisa é quando as palavras destes terríveis profetas se cumprem em uma nação, porque eles não se arrependeram da adoração ao diabo, da feitiçaria, bruxaria, sacrifícios humanos nestas nações. Pecado sexual desenfreado, falsidade na igreja, idolatria católica. O Senhor Deus já não pode suportar tamanha afronta diante dos seus olhos. No mames, güey. No mames. Dios mío. Ay, no mames, no mames, no mames, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¡Se está escapando el gas! ¡Sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Cómo cerramos? No, sáquenme todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Sáquenme los de arriba! ¡Dios! ¿Están bien? ¡Háblale a una ambulancia! Despacio. Cayó por el lado de mi maleta. Vamos. No, mami, Uma catedral após a outra, o Senhor foi ferindo cada uma delas, desde o domus, e rasgando-os.
E o Senhor expulsou os adoradores de dentro destes templos de adoração idólatra pelo terror de Deus. O terremoto foi tão violento que sacudiu a terra, e a ira de Deus foi tão terrível que o Senhor Deus teve que desviar a sua ira e abrir uma tremenda rachadura nos campos do México. Caso contrário, ele teria destruído toda aquela nação. O Senhor Deus teve que desviar a sua ira e abriu uma tremenda rachadura nos campos. Caso contrário, ele teria destruído toda esta nação. Horrenda coisa é quando o Senhor Deus cumpre a palavra da língua dos mais terríveis profetas do seu trono, porque uma nação não se arrependeu. E todas as nações são culpadas dos mesmos pecados. Por isso, todas as nações devem se arrepender. Apartar-se do pecado e voltar ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue em profundo arrependimento pelos seus pecados. E agora, escolhendo andar em santidade e justiça e no temor de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Os terríveis profetas de Apocalipse 11 estão andando na terra para preparar o caminho, porque o Messias está vindo. Arrependam-se, preparem o caminho,